Então vamos lá, para a glória de Deus, ministrar a palavra e ao mesmo tempo recebê-la. E vocês ouvindo atentamente aí. E Deus quer que nós ministremos aí como introdução justamente a carta sobre a fé. Hebreus capítulo 11. Nós vamos fazer uma introdução no versículo 6 e somente, vamos ler todo o versículo 6. Hebreus capítulo de número 11, quantas e quantas ministrações Deus já nos deu sobre essa passagem, quantas eu já ouvi, e mesmo assim hoje, mais uma vez, Ele nos traz Hebreus 11, versículo 6. Os irmãos encontraram? Amém. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos fazer nossa oração mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, há pouco oramos a favor do início desse culto, onde louvamos o Teu santo nome na introdução dessa mensagem. E agora, Senhor, fazemos essa oração após a leitura do texto que o Senhor nos pediu para que nós abríssemos essa mensagem, essa palavra, que veio do Teu coração para o coração da Tua igreja. Deus, mas eu preciso, Senhor, assim como o Teu Espírito, ao me revelar a palavra, testificou em meu coração e minha mente, faça isso naqueles que o Senhor está encontrando com as portas abertas e estão oferecendo ao Teu Espírito a oportunidade, porque o Senhor é manso, o Senhor jamais entra com violência em qualquer coração ou qualquer mente. Quem faz isso é o inimigo, o ladrão, que entra e sem pedir licença, mas o Senhor é manso e humilde, a tal ponto de bater na porta e esperar que ela se abra. Aonde o Senhor encontrou a porta aberta pelo livre-arbítrio dos Teus filhos, que o Senhor então possa entrar, cear com cada um deles nesta magnífica ceia que é a Tua palavra, pois o maná celestial, o pão verdadeiro é a Tua palavra. Então nós recebemos essa ministração com muito amor, com muita humildade, pedindo que a Tua graça seja manifestada e tudo aquilo pelo qual o Senhor revelou esta palavra se cumpra em cada vida, tanto os que estão presentes quanto os que estão também virtualmente na internet nos assistindo nessa mensagem, em nome de Teu Filho Jesus eu te peço. Liberta, Senhor, restaura, salva, Senhor, com Tua glória as vidas que desejam, as almas que estão ansiosas dessa salvação. Te peço isso tudo em nome de Teu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Eu vou ler de novo Hebreus capítulo de número 11 e o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador, o recompensador dos que o buscam, daqueles que o buscam. Amém? Como cristão, amados, nós temos que ter o seguinte entendimento da palavra de Deus, ter um entendimento completo dela, né? Essa é a vontade de Deus, pois nós sabemos pelas próprias Escrituras, e está revelado isso lá em Isaías, no capítulo 5, que o povo de Deus, desde aquele tempo, o motivo do sofrimento do povo de Deus não é outro senão esse, por falta de entendimento. Olha aí, Isaías capítulo 5 e o versículo 13, a parte A, deixa isso muito claro. Portanto, meu povo será levado cativo, ou seja, escravo, por falta de entendimento. E é outro texto que Deus me toca de trazer, como sempre trago essas duas palavras ligadas, no capítulo 4 do profeta Oséias. Vou pedir que meus irmãos me acompanhem, por favor. Capítulo 4 e o versículo 14. Profeta Oséias, capítulo 4, versículo 14. E lá no finalzinho só a parte final do versículo, para dar o total entendimento de Isaías 5:13a, onde diz que por falta de entendimento o povo será levado cativo, né? E já em Oséias ele complementa dizendo algo mais profundo aqui no finalzinho. O povo que não tem entendimento será transtornado, ou seja, o povo que não tem entendimento está correndo para a sua própria perdição. Bem? Então, você busque ter um entendimento, a sabedoria do Espírito Santo, mais do que você anseia pelas coisas terrenas. Nada é mais precioso, nem o ouro mais puro da terra, nem a pedra mais preciosa do que ter sabedoria. A sabedoria que vem dos céus. E com a sabedoria nós temos o entendimento, o discernimento da palavra de Deus. Amém? Você crê nisso?
vai ser muito triste, né? Para aqueles que buscam somente as coisas terrenas e esquecendo-se que é espírito e que um dia, a qualquer momento, tudo isso vai acabar, como tantos que já não estão mais entre nós, e pelo seu poder financeiro, pelo seu poder intelecto, né? Achava que tinha condições de viver, sabe-se lá quantos anos, né? Não deu atenção para a vida eterna, e hoje não tem mais como louvar a Deus, porque ou já está no sofrimento eterno, né? ou está adormecido e não tem mais oportunidade de louvar aqui. Louvará na glória se tiver com a sua alma salva, porque os salvos Deus tem prazer em recolher. Mas é muito triste para Deus, Ele não tem prazer nenhum na morte daqueles que são ímpios. Por isso que, como nós temos um tempo de vida, ninguém sabe qual é o tempo de cada um, nós devemos então buscar com todas as nossas forças, a força da nossa alma, conhecer a Deus como Ele quer ser conhecido, amém? E nos desapegarmos, né, das coisas aqui da terra. Aliás, foi o tema do culto anterior, da sexta passada, desapegando-se do mundo, amém, igreja? Então, aqueles que não ouviram, que procurem ouvir o que Deus nos trouxe como revelação, porque é muito profundo, e nós vamos hoje dar continuidade, não continuidade, mas uma nova mensagem, que tem tudo a ver. Quanto mais fé você tem, mais desapegado do mundo você está, amém ou não amém? E a fé, voltando a falar da fé, porque Deus quer falar sobre fé hoje, acho que os irmãos perceberam desde o louvor, né? Aqueles que não ouviram, porque nós começamos a gravação desse vídeo apenas com a mensagem, mas fizemos uma introdução com o louvor, onde o louvor diz sobre fé, amém? E nós vamos falar sobre fé. Hoje a questão é falar sobre a fé. Essa é a vontade do Espírito Santo, para que nós possamos realmente, de uma vez por todas, compreender essa pequena palavra de duas letras, fé. A fé, literalmente falando, no sentido bíblico, ela é um dom, amém? É um dom que Deus nos dá. Deus dá aos seus filhos para que se defendam dos ataques do inimigo, porque o inimigo é espírito, não pode ser visto, não pode ser sentido, não pode ser previsto, não é previsível a nossa mente humana. Aliás, nós só temos 5 sentidos, e tudo que se refere ao mundo espiritual, esses 5 sentidos não têm nenhum valor. Nós sabemos quais são os sentidos humanos, né? Acho que não precisa dar aula aqui, né, para explicar quais são os 5 sentidos humanos, que um deles você está praticando agora, que é ouvindo, né? Tem também o olfato, tem a visão, e tem o tato, tem o paladar, mas esses 5 sentidos humanos não têm valor nenhum no mundo espiritual, porque eles só são limitados a este mundo. Nós não podemos esquecer que nós temos um inimigo que é espírito. Ele está nesse mundo e o mundo inteiro dorme nele, jaz nele. O mundo inteiro ainda faz a vontade dele, porque ele conseguiu, pela sagacidade, pela astúcia dele, envenenar com o pecado o primeiro casal, e toda a raça humana então foi contaminada com esse mal, que é o pecado, e com o pecado veio a morte, né? Mas glórias a Deus que Deus proveu que o seu filho viesse ao mundo, amém ou amém? Eu posso ouvir um glórias a Deus? Veio ao mundo para desfazer essa obra do inimigo, amém? Louvado seja Deus. Então a fé é um dom que Deus dá aos seus filhos, é um dom que Ele reparte aos seus filhos, para que possam se defender dos ataques desse espírito. E na verdade Deus me trouxe uma revelação muito profunda hoje. Falou: filho, ela é o 6º sentido ao humano, mas ao ser humano que me aceita, que aceita o que meu filho fez, amém? Então na verdade a fé passa a ser adaptar aos nossos 5 sentidos e somar, e aqueles que creem em Deus através de Jesus Cristo ganham pelo Espírito Santo esse dom maravilhoso que passa a ser em nós o 6º sentido. É aí que você tem que desenvolver esse sentido, assim como você desenvolveu com o passar do tempo o seu tato, os seus outros sentidos humanos, amém? Então vamos falar sobre isso hoje. E assim, para comparar um pouquinho, assim como nossos pais, eu falei que é um dom que Deus nos dá para nos proteger contra os ataques do inimigo, amém? E assim como nossos pais terrenos, quando o bebê nos agasalham, quando pequenos ainda, nos agasalham, nos protegem, para nos proteger de doenças respiratórias, pode ver que o bebê sempre é bem agasalhado, né? Porque ele tem uma temperatura do corpo diferente da temperatura de um adulto. Então, se não vigiar, ele ainda não tem imunidade suficiente. Então, o pai e a mãe bem agasalham o seu filho, bem agasalhado, para que ele não pegue doenças respiratórias e venha a falecer. Infelizmente, vemos até pouco tempo atrás, por falta de conhecimento, de
muitas mães, instruções. Ainda nos tempos de hoje, século XXI, ainda se perde bebês por pneumonia, né? Por falta de justamente desse cuidado especial, mas não é uma regra, né? Hoje a regra é cada um ter essa consciência que deve cuidar do seu bebê, para que ele não pegue friagem e venha ter doenças respiratórias que podem levá-lo à morte. E assim, então, Deus me permitiu trazer essa comparação sobre a fé, assim como nossos pais também nos alimentam, amém, amém? Quando dependemos deles, amém? Quando dependemos deles, nós temos que ficarmos ali, só dando aqueles gritos, né? Queremos comer, né? Com uma língua bebenês, né? Que é o choro, né? Então, quando nós somos pequenos, bebês, nossos pais, por sermos totalmente dependentes deles, eles nos alimentam, amém, amém? E assim, então, Deus me permitiu, comparar a fé com as coisas com aquilo que os pais fazem. Então, como é um dom que vem de Deus, vem para esse propósito, para nos proteger. E assim como um pai e a mãe protegem seu filho, alimentando, agasalhando, vacinando, amém ou não amém? Amém? Assim Deus nos deu algo para nos proteger, que é justamente a fé. Eu convido a todos a estar em Efésios, capítulo de número 6, um texto muito conhecido desta igreja, mas vamos lá, vamos refletir sobre isso um pouquinho. Capítulo 6, no versículo 13, diz assim, sobre a fé, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, no dia da prova, né? E havendo feito tudo, ficar ainda firmes. Aí o versículo de número 16 vai falar sobre a fé. Tomando sobretudo, vai falar, esse texto vai falar sobre toda a armadura de Deus, né? Mas aqui, como nós estamos pregando sobre a fé, o versículo 16 ele é mais específico, tomando sobretudo o escudo da fé, amém? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Diga glórias a Deus, do maligno, né? Então está aí, ó. Realmente a fé para a nossa vida espiritual é um escudo. A Bíblia deixa muito claro isso, como você viu agora, né? E também lá na mesma carta de Efésios, mas no capítulo 2, você vai ver que a fé, ela é extremamente importante, por ser um dom que Deus nos dá para esse propósito, para nos guardar como um escudo, e também sem ela nós não podemos ser salvos. Olha o que Deus diz ali, através do apóstolo Paulo, no capítulo de número 2 da carta aos Efésios, onde você estava mesmo, mas os versículos 8 e 9 do capítulo 2. Estamos juntos? Então veja a respeito da salvação. Quantos desejam a salvação? Digam amém? Amém. Não faz sentido não dizer amém, sendo que você está aqui buscando a Deus para a salvação, né? Mas é só para que o inimigo não tenha poder de roubar de você a atenção, desviando você do foco de ouvir a palavra de Deus. Está aqui escrito em Efésios 2,8: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, amém? O versículo 9: nem vem de obras, para que ninguém se glorie. Olha aí, aleluia. Então, amados, se a fé é um dom que Deus dá em nós, nós temos que entender que sem fé nós vamos estar com um barco à deriva, sem direção, um barco no oceano, no mar, sem direção. Nos perdemos sem a fé, não chegamos ao destino que é a salvação, e porque corremos muitos perigos nessa caminhada, nessa navegação desse mundo, nesse oceano do mundo, né? Então Deus diz que nós precisamos, assim como o navio precisa do timão, que é a direção do navio, precisa da bússola, precisa de conhecimento, né? Assim também nós necessitamos da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então é por isso que está muito claro isso, ele deixa muito claro. Qual pai que agradaria-se em ver o seu filho desprotegido, correndo todos esses riscos que o mundo oferece? Não é, amados? Então a fé é o que nos garante a vitória. Vejam lá em 1 João, como nós temos lá na introdução, como eu pedi que fizesse a leitura e não foi gravado em função do início, né? E agora vamos repetir o que foi lido lá antes do louvor que fizemos, que a Bíblia nos garante em 1 João capítulo 5 e versículo 4, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você tem certeza disso agora? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha aí, amados,
Então está aí. Deus deixa muito claro isso. Sem essa fé, nós não podemos agradar a Ele. E é um dom que Ele distribui aos seus filhos. Só temos que vigiar, né, amados? Porque se você não sabe, olha para o teu irmão do lado, diga para ele uma novidade que Deus mandou contar aqui na igreja. Diga para o teu irmão do lado: a fé tem tamanho e quantidade. Olha só, isso é incrível, que revelação, né? Pode sim, amados, a fé pode ser grande ou pequena, ela pode ser muita ou pouca fé. A prova bíblica de tudo isso, Mateus capítulo 8, versículo 26. Presta atenção nisso agora, amados. A fé, ela pode ter tamanhos e quantidade. Olha aí. Mateus 8, versículo 26, deixa como prova bíblica. Diz assim, quando Jesus está ali apaziguando a tempestade, e eles ficam pasmos, né? E quando o mar se acalma, o vento também. Então ele diz no versículo 26 a todos os discípulos que estavam apavorados enquanto ele dormia, né? E o vento estava ali arremetendo-se diante com as ondas sobre o barquinho que Jesus estava com os discípulos. Então aqui a respeito do tamanho da fé, ele vai dizer para eles assim: por que temeis, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o ventos e o mar, e seguiu-se então uma grande bonança. Olha aí. Eles ficaram maravilhados, né? Você viu aí, né? Que eles falam no versículo 27, que a Bíblia fala que eles ficaram maravilhados, dizendo entre eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus, amém, amados? Que estava com eles e está conosco, e ele nos deu: eis que vos dei autoridade. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo. Amém? E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você crê nisso? É a palavra de Deus que nos garante isso. Ainda dentro do contexto de que a fé, ela pode ter tamanho e quantidade, lá a prova bíblica também, outra prova bíblica, ela está em Mateus 14, versículo de número 30 e 31. Aleluia. Está entendendo a palavra, meus irmãos? Essa passagem é aqui Jesus está andando sobre o mar, né? Ele ficou orando enquanto os discípulos foram dispensados. Ele ficou lá orando e depois foi encontrar com eles sobre o mar. E eles viram Jesus andando sobre o mar e ficaram assustados, achando que era um fantasma, né? E então depois ele fala, né, que não era ele, para eles se acalmarem. Então Pedro fala: se és tu mesmo, Senhor, me diz que eu vou até o Senhor. Ele fala: vem então, Pedro, sou eu mesmo. E Pedro vai e caminha sobre as ondas, não é isso, amados? Porque ele só olhou para Jesus, teve a fé de olhar para Jesus e seguir. Amém? Só que o inimigo não vai ficar sossegado nessa tua caminhada, não, como não deixou Pedro também sossegado. E por permissão de Deus, arremeteu-se em ventos contrários e as ondas ele agitando para tentar assustar a Pedro. E ele, infelizmente, por algum momento, né, por não ter ainda a fé verdadeira, e sim talvez a religiosa, ele então sucumbiu, ele caiu, afogou-se quase. Só não se afogou porque ele clamou e gritou o Senhor, e o Senhor prontamente estendeu as mãos, mas disse a ele, vamos lá no capítulo de número 15, eu falei 15? Não, né? Mas 14, versículo 30 e 31, perdão. Mas sentindo o vento forte, teve medo, isso é Pedro, né? E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? Então aí você já conhece essa passagem, que depois então subiram os dois no barco e assim você depois possa ler com calma e ver o que acontece ali nessa passagem. É tremenda, mas ela é muito conhecida. Nós estamos aqui focando sobre a questão de que a fé é o que nos garante a vitória nesse mundo, sobre qualquer circunstância. Essa mesmo que está deixando você aí deprimido, deprimida, tentando te oprimir. Essa situação só vai ser vencida, não é pela fé do pastor, não é pela fé de ninguém daqui da igreja, ou que você vai ligar, vai atrás, ou fica andando de porta em porta procurando. A fé é um poder que está dentro de você, meu amado e minha amada. Amém? A fé está aqui dentro. Ela pode ser pequena ou pode ser grande. Ela pode ser muito ou pode ser pouca. E você viu que a Bíblia refere-se a isso. Agora, ainda dentro dessa visão, eu convido você a voltar em Mateus 8. E nós vamos ver agora Jesus comentando sobre a fé
uma tamanha fé, uma fé grande, uma grande fé. Mateus capítulo 8, versículo 10. O que está ocorrendo aqui agora é aquela situação do centurião, né, que vai clamar por Jesus, que pede, pedindo a ele que cure o seu escravo, né, que tem um carinho por aquele servo, como se fosse um filho, né? E aí então o que acontece? Jesus fala: vamos então até a sua casa. Ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Aliás, basta uma palavra do Senhor, porque eu também, guardando as devidas proporções, né, acho que ele teve até receio de falar isso, porque a fé que estava nele era tão grande que ele sabia que seria até ali uma forma meio absurda de comparar, mas ele comparou, falou: eu também tenho pessoas sob o meu comando, né? Eu sou centurião, comando 100 soldados. Ele quer dizer, longe de comparar com o Senhor. E quando eu digo para eles, façam, eles fazem. Quando eu falo para eles irem, eles vão. Então, assim também, se o Senhor der uma ordem, eu tenho certeza que meu servo vai ficar curado. E aí então entra esse momento a respeito do tamanho da fé, que lá no versículo 10, Jesus então, maravilhando-se ao ouvir o que um romano, não é nem do povo de Israel, ele disse àqueles que o seguiam, maravilhando-se daquilo que acabaram de afirmar. Ele diz então: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha aí, viu, amados? Então tem sim quantidade, tem tamanho a fé. Vejam, por favor, em Mateus de novo, mas agora capítulo 15, e no versículo 28, a respeito da mulher cananeia. Olha, a mulher cananeia que vai ao encontro de Jesus, pedindo que libertasse a filha dela que estava endemoniada. Mas Jesus então olha bem para ela e fala: mulher, eu não vim para isso, eu vim senão para servir aos filhos, né, de Deus, né, no caso o povo de Israel. Aí ela vai falar: sim, Senhor, eu sei disso, mas vamos ver o que ele fala. Ele fala de uma forma muito mais forte, que até quem lê a primeira vez fala: nossa, Jesus falou isso, mas falou mesmo. Vamos ver o que disse ele em Mateus capítulo 15. Aleluia, deixa eu ver o encontro aqui. Tá, versículo de número 21 a seguir. Primeiro vamos ler o 21. E partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis, versículo 22 diz que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele respondeu, versículo 23, ele respondeu a palavra aos seus discípulos, chegando ao pé dele, mas ele não lhe respondeu a palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: desperte essa mulher, pois vem gritando atrás de nós. E ele então respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas na casa de Israel. Então chegou ela, o adorou e disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, versículo 26 disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Olha aí que absurdo, né? Essa frase que eu queria chegar, do versículo 26. Mas olha o que essa mulher teve a fé de dizer nessa hora. E aí então ela disse ao Senhor: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí que entra o versículo 28, que eu pedi que vocês fossem. Então respondeu-lhe Jesus dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Olha aí. E desde aquela hora, ou seja, ela estava realmente com muita fé ali, porque desde aquela hora a sua filha ficou sã, curada. Diga glórias a Deus. Olha aí, amados. Então é muito interessante a gente estar ligado nisso. Tem uma boa notícia aqui, amados, não sei se você percebeu, mas diga para o meu irmão do lado: a boa notícia é que a fé pode ser aumentada. Glórias a Deus por isso. A fé pode ser aumentada, ela tem tamanho, ela pode ser grande ou pequena. Eu não sei como você está, estou falando aqui do que nós vimos. Pedro com pouca fé, pequena fé, os discípulos também apavorados quando viram o barco sendo arremetido, e eles todos foram exortados: ô homens de pequena fé. Para o Pedro também: ô Pedro, você se afogou porque você é homem de pequena fé. Já ele fica espantado de ver um romano, que não é do povo de Israel, dizer: Senhor, não vá na minha casa, que eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mande só, dê uma ordem, ou seja, basta o Senhor dar uma palavra, que eu sei que meu servo ficará curado. Ele fala: nem em Israel encontrei tanta fé.
E aí vai uma outra estrangeira, uma cananeia, vai lá e, Senhor, cura minha filha, está miseravelmente endemoniada. Mas ele não responde, e a mulher continua aos gritos. Os discípulos falam, Senhor, essa mulher está incomodando, você não quer mandar ela calar a boca, mandar ela embora? Basicamente é isso que eles falaram, despede ela. Ele falou, não, deixa ela vir. Aí ela pegou, veio e falou, Senhor, eu quero pedir que o Senhor cure, minha filha está endemoniada. Ele falou assim, aí ele fala para ela exatamente isso, mas eu não vim para dar comida aos cachorrinhos, o pão, ou seja, o que eu vim trazer para o povo de Israel. Lógico que ele falou aqui justamente provocando essa resposta dela, porque ele é onisciente e sabia a fé que estava naquela mulher. Ela vai responder, eu sei, Senhor, reconheço isso, sei disso, o Senhor é o Messias do povo de Israel. Só que tem um detalhe, os cachorrinhos também que ficam ao redor da mesa, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ele olha para ela, olha para os discípulos e fala, né, mulher, que fé que você tem, né? Grande fé. Então vai, que seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a filha ficou curada. E aí então nós temos essa convicção que a fé pode ser pequena ou grande, ela pode ser muita ou pouca, mas o que importa é que ela pode ser aumentada. Você pode dar glórias a Deus? Onde está a prova bíblica de que ela pode ser aumentada? Lucas capítulo de número 17. Você está compreendendo mesmo, meus irmãos? Não perca o foco, porque tem grandes revelações ainda para serem contadas pelo Espírito Santo essa noite aqui. A boa notícia, eu disse aos meus irmãos, já que o Evangelho é boas novas, é que a fé pode sim ser aumentada, a tal ponto dos discípulos, em Lucas 17, versículo 5, dizerem ao Senhor, Senhor, acrescenta-nos, ou seja, aumente a nossa fé. Amém? Então ela pode ser aumentada sim. Você crê nisso? Aleluia. Então, amados, quando nós nascemos, Deus coloca em nós o dom da fé, em cada um de nós. E Ele dá a cada um de nós a mesma medida. Você crê nisso? É para que ela seja desenvolvida. Assim como deu a você um corpo que é ainda debilitado, carente, dependente de alguém, nos cuidados, nos tratos, mas esse corpo vai ganhando forma, vai ganhando força, vai crescendo, vai se desenvolvendo. A fé tem o mesmo propósito, ela é dada a cada um, numa única medida. Deus é justo, e a palavra de Deus confirma isso na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A igreja está compreendendo mesmo? Então fica ligado aí, Romanos capítulo 12, vamos juntos lá em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, e o versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperância, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, vamos a um outro texto para você ter mais certeza disso. Lá em Efésios capítulo 4, deixa bem claro também o mesmo apóstolo, que é o apóstolo Paulo, a respeito da fé. No capítulo 4, versículo 7, ele diz assim sobre esse dom que é colocado em nós numa medida só. Mas a graça foi dada a cada um, é a graça da fé. Se você estudar esse texto de Efésios 4, está falando sobre a unidade da fé, amém? Então ele vai dizer, a graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Você crê nisso? Então está aí, então Deus nos dá uma medida de fé. Nós nascemos com essa medida de fé. Só que convém que nós busquemos o crescimento dela. E assim como um corpo humano, você pode ver que basta alguém que tem uma quebradura, sofrer algum acidente, até vascular, como teve aí a cerebral, meu irmão e pai adotivo, o seu Nelson, quando tem um acidente cerebral, ou um acidente de quebradura que é necessário engessar, a recuperação é necessária fisioterapia, movimentos constantes, repetitivos, para que ganhe força aquele músculo, ou então aquele órgão que foi prejudicado. A igreja está compreendendo? E assim também, uma criança é desenvolvido, o pai e a mãe seguram na mãozinha, vai segurando até adquirir a força necessária para caminhar sozinho. Deus dá a nós o dom da fé, igualzinho a cada um, e aí vai a orientação dele, para nós buscarmos o crescimento dessa fé, buscarmos desenvolvê-la, e ele nos dá a receita para isso. A nossa fisioterapia está em Romanos capítulo 10.
versículo 17 diz assim, que a fé, entenda que agora nós temos um dom da fé colocado em nós, igualzinho para todo mundo, na justa medida de Deus, mas ela é desenvolvida pelo aspecto de ouvir, ou através do ouvir, que é a nossa fisioterapia espiritual, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, amém? A nossa fisioterapia para crescer a nossa fé, para tê-la aumentada, é ouvindo a palavra e ouvindo a palavra de Deus, amém? Atenção, podemos sim viver sem fé neste mundo, só com aquela que nascemos, só com aquela lá, mas aquela fé não é suficiente para nos fazer andar sobre o mar, não é suficiente para que o vento se acalme com a sua palavra de ordem, porque você não tem essa fé ainda. Então você precisa ter, por isso que Jesus falou, homens de pequena fé, ou para Pedro, Pedro, por que duvidaste? Homem de pequena fé, amém, igreja? Para a irmã de Lázaro, ele já tinha dito a ela, morto Lázaro, ele falou, vamos lá, tira a pedra. Ela deveria lembrar-se de quem estava mandando tirar a pedra, e pela fé ela dizer, tira a pedra logo, que meu Senhor vai fazer meu irmão ressuscitar. Ela fala, não Senhor, não faça isso, porque já cheira mal. Ele olha para ela e fala, mulher, eu já não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Amém, igreja? Faltou-lhe o que? A fé. Ela tinha fé, ela conhecia Jesus, mas não tinha a fé necessária para dizer, abra logo essa pedra que o meu Senhor está mandando no céu. Amém, igreja? Então está aí, ó. Não era a fé que foi encontrada no centurião, não é a fé que foi encontrada na mulher cananeia. Então o que Deus está querendo é ser surpreendido, embora isso não é possível, que Ele é onisciente, mas de uma forma grotesca, nós vamos falar assim, pela sua fé. Ele quer que você surpreenda o mundo espiritual com palavras proféticas, mesmo que no teu interior ainda, Ele sabe que você não tem essa fé toda, mas Ele precisa que você manifeste ela. Ele não pode permitir que os filhos dele demonstrem fraquezas para o inimigo, porque cada vez que você demonstra uma fraqueza para o inimigo, ele ganha terreno, ele ganha chance de te tocar justamente naquela situação. Você está compreendendo, igreja? Amém? Então, seguindo aqui, em nome de Senhor Jesus, nós precisamos entender que podemos sim viver nesse mundo sem fé. Agora, quem almeja coisas maiores do que esse mundo, diga amém? Eu digo amém também. Quantos desejam e almejam coisas maiores que esse mundo? Ergam as mãos e digam amém? Amém. Amém, glórias a Deus. Então, amados, para viver nesse mundo sem a fé, é possível, é até possível, com aquela pequenininha que nascemos lá, mas tem um detalhe, para se chegar ao reino de Deus, não é possível chegar lá sem a fé. Então, amados, o inimigo sabe disso, e aí por isso que ele fica o tempo todo em redor, tentando procurar uma maneira de te roubar, de te matar, de te destruir, matar, roubar e destruir a sua fé, bem? Aquela pequenininha lá que Deus colocou, porque Ele sabe que a qualquer momento você pode desenvolvê-la. Se você desenvolver, você vai ser uma bomba atômica no inferno. Se Ele puder evitar que você desenvolva essa fé, Ele fará de tudo para que você não tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, na hora que você precisa e clamar com fé, com esta mesma fé pequena, Deus pode agir e agirá. Se você querer, diga amém? Então é isso que o inimigo trabalha. Ele trabalha para matar, roubar e destruir a nossa fé. E faz isso de todas as maneiras, tentando impedir, principalmente impedir você de ouvir a palavra de Deus. Ele faz de tudo. Quantos de você que está na internet agora me ouvindo, já desistiu, vai estar prestes a desistir agora, parar, nesse momento, porque cansou de ouvir, mas estava há poucos dias, 1 hora, 2 horas, 3 horas no Face, vendo coisas do mundo. Amém, igreja? E aqui as mensagens têm 45, 50 minutos no máximo. Então a igreja é muito sério, como que o ser humano tem a tendência em dar lado para a carne, sabendo ele que essa carne vai perecer. Então, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, o inimigo faz de tudo para impedir você de desenvolver essa fé, de você ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque ela pode sim ser aumentada, ela pode ser também extinta. Ela pode ser aumentada, mas pode ser extinta. Ela é como uma chama, está acesa lá no nosso interior, mas deve ser constantemente reabastecida
pois a palavra de Deus é o combustível da nossa fé. Diga amém? Aleluia, Jesus. Eu vou convidar meus irmãos a ir comigo em Mateus capítulo 25, porque há advertências bíblicas nos alertando sobre esse risco. E elas estão de várias formas na Bíblia Sagrada a respeito da fé ser vigiada, nós ficarmos atentos, vigilantes. Começando em Mateus 25, por exemplo, um alerta do Senhor sobre aquela parábola das 10 virgens. Obviamente, 5 prudentes e 5 nécias, 5 loucas, 5, porque sabedoria é buscar a Deus, loucura é não buscá-lo, né? Então, a Bíblia Sagrada nos dá esse alerta sobre a fé, ela comparada com o óleo que acende a lamparina, né? Lá no capítulo 10, no versículo de 20, no capítulo 10, não, perdão, viu? No capítulo 25, e versículo 1, eu vou ler até o versículo 13, estamos juntos aí? Amém. Jesus dizendo assim: então o reino dos céus, ele é semelhante às 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, nécias. As nécias, ou seja, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, veio o sono, e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E eis que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se então a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. É uma parábola que Jesus está contando sobre a salvação. Então, no versículo número 12 diz: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí então o versículo 13, Jesus vai dizer: vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então está aí uma passagem bíblica que nos alerta sobre o risco desta fé se apagar, ela se desaparecer, ser apagada por falta de buscar. Em forma de um simbolismo, também está no Velho Testamento, lá em Levítico. Vamos juntos lá rapidamente. Isso vem lá desde a época que Deus ele ordenou que houvesse algumas coisas lá no tabernáculo de Israel, aquele tabernáculo móvel enquanto eles conquistavam as terras. Você lembra que não era um templo, era um tabernáculo móvel, montava e desmontava. Amém, igreja? E naquele tabernáculo havia algum simbolismo ali sobre essa questão da pregação de hoje. E ela está justamente lá no santíssimo lugar, aonde tinha que ser aceso constantemente o candelabro. E ele não podia apagar, aquele fogo não podia ser apagado. Vamos ver aqui no capítulo 6, versículo 12 a seguir, quando diz assim a respeito do holocausto: o fogo pôs sobre o altar, eu falei candelabro, mas considere-se o altar, tá? O fogo sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha, e nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o versículo de número 13, deixa eu ver até onde eu vou, até o 13 mesmo: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Olha aí, igreja, há um paralelo entre o que Deus determinou lá para o tabernáculo com esse tabernáculo aqui, ó. Se você não sabe, lá o tabernáculo era móvel, ele se movimentava. Veja o que as escrituras nos dizem em 1 Coríntios, lá no capítulo de número 6, que o nosso corpo, ele é justamente o templo, o tabernáculo de Deus. Amém?
1 Coríntios 6,19. Está escrito assim: ou não sabeis ainda que o vosso corpo é templo, tabernáculo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Olha aí. E lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, um livro à frente, no capítulo de número 5, 2 Coríntios 5, e o versículo 1, vai dizendo assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Está aí a prova bíblica que nosso corpo, ele é templo, ele é tabernáculo móvel, é templo do Espírito Santo. E assim como naquele tabernáculo de Israel havia uma ordem: não deixe o fogo se apagar. O fogo tem que queimar dia e noite, noite e dia, o tempo todo. Assim também Deus nos instrui que haverá, que nós, templos do Espírito Santo, temos que manter essa chama da fé dentro de nós acesa o tempo todo. Você crê nisso? Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, infelizmente, se nós não cuidarmos da fé, ela vai se apagar. Infelizmente, observamos nos dias atuais uma grande quantidade de cristãos que sofrem de momentos de paralisia espiritual. Em alguns momentos estão tão empolgados que querem fazer tudo para ajudar a obra de Deus. Em outros momentos desanimados, e às vezes sem tipo nenhuma motivação para cooperar com algum projeto da igreja, e às vezes estão até cansados de tal forma de falar: não estou com vontade de ir para a igreja hoje. Mas esse comportamento, inclusive, acontece em suas vidas seculares. Vivem profundos momentos de top de alegria e daqui a pouco de tristeza, ânimo e desânimo, e chegam em alguns casos a níveis até de depressão, porque há uma inconstância. O fogo vai e apaga, ou seja, a vida não tem uma sequência. O texto de Levítico, que nós falamos há pouco, nos traz essa revelação, amados, da conduta que temos que ter, a fim de mantermos sempre a casa, esse templo aqui, a chama da fé em nossos corações bem acesa. Você crê? Amém? A estratégia para que nós não deixemos essa chama se apagar é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? A prova que Deus nos dá ali também, Deus me pediu que eu lesse, eu vou ler rapidamente para os irmãos, Provérbios 26, o capítulo 26, o versículo de número 20, só a parte A, que diz claramente o seguinte: sem lenha o fogo se apaga. É lógico, é óbvio, né? É uma questão óbvia, mas é um provérbio do Salomão. Está aqui, ó, Provérbios 26, 20: sem lenha o fogo se apagará. Meu Deus do céu. É claro que o contexto desse versículo é outro, fala sobre a língua, né, que corre, se apressa a fazer o mal, mas também é a mesma coisa em relação à fé. Sem a lenha o fogo se apaga. Ou se nós não abastecermos, se nós não ouvirmos a palavra, com certeza o fogo vai se apagar. Amados, não deixe de congregar, porque deixar de congregar, deixar de ouvir a palavra, é desafiar a Deus. É desafiar aquilo que Ele está alertando. Toda vez que você aceita o desânimo, aceita a palavra daquela serpente que fala: vai não, fique em casa. Às vezes de serpente, o diabo não vai usar uma cobra, vai usar cobras que estão em forma de pessoas dentro da sua casa, quem sabe o mais próximo de você. Vai não, amor, fica comigo hoje em casa. Mãe, hoje você vai para a igreja? Astúcia do inimigo, né? Usando pessoas que nós mais amamos para nos impedir de buscar, porque o inimigo está armando uma cilada justamente para aquela vida. Nem é para a sua, é para aquela vida. E a boca dele disse: não vá não, fica comigo. Não há cobertura de oração, e o mal tem liberdade de agir, porque justamente aquele dia pode ser o dia que a vitória estava ali, sendo dada a Deus a ordem de entregar na congregação do seu povo, porque é ali que eu ordeno as bênçãos, diz o Senhor. Você crê nisso? Amém, igreja? Então, seguindo, deixar de congregar, deixar de ouvir a palavra, é desafiar a Deus. Deus me falou isso no coração, amados. É desafiar a Ele, porque é Ele que está alertando contra o mal, que é o risco que é. E aí vem então as palavras que saem na boca ou na mente de quem começa a ficar incrédulo. Quanta bobagem,
quanto exagero, que fanatismo. Não é preciso tudo isso não. E desafiando a Deus, não está desafiando o pastor, não está falando de uma placa internacional, é a palavra de Deus, está desafiando a Deus, está encarando a Deus e dizendo: o senhor está falando bobagem, de uma forma indireta. É isso aí. Faz um teste, brinca de roleta russa, começa a parar de ouvir a palavra. Você é o próximo candidato a estar no mundo daqui a pouco, a sua alma perdida. E experimenta. Se você quer dar crédito para a serpente, dele, porque lá em Gênesis capítulo 3 foi a mesma coisinha, né? Essa mesma voz que fala para você: que exagero, não precisa tudo isso não, é muita fanatismo, essas coisas. Olha só, né? É a mesma voz que lá disse assim, lá em capítulo 3 de Gênesis: a serpente, a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus já havia feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim? E a mulher disse, versículo 2: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto que há no meio daquela árvore, no meio do jardim, disse Deus para nós: não comemos dela, porque nem tocar nela, porque se comermos ou tocarmos nela, morreremos. Então, versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Para com isso, faltar mais um culto. Para que ir lá no culto hoje? Não precisa tudo aquilo lá não, é bobagem, mais uma campanha. Está aí, amados. Nós não podemos esquecer que o inimigo só está nesse mundo para matar, roubar e destruir. Entende isso? Não podemos esquecer, amados, que a fé é um dom de Deus em nós. Temos sim esse sexto sentido da parte de Deus, o qual nos dá a certeza, a convicção das coisas que esperamos e não vemos. Porque se você crê que o homem pode te curar, se você crê que o homem pode te dar algo, sendo ele pecador e criatura, imagina Deus que é Pai e Criador. Então ele deve ter um crédito muito maior do que as coisas terrenas. Amém ou não amém? Então a ele sim toda a glória, toda a honra e todo louvor. Então está aí, Deus nos dá esse sexto sentido, ele está à disposição dos seus filhos. Basta nós desenvolvermos a eles, a esse sentido sexto, que é a fé, para que nós possamos vencer esse mundo. Amém ou não amém? É a fé que nos faz, o que nos faz vencer esse mundo é a fé. Amém? Então, amados, vou pedir que você vá comigo lá em Efésios, que nós estamos encerrando. Você está entendendo a palavra de Deus? Ou entendeu a palavra de Deus sobre a fé? Quantas coisas que da fé, né, amados, que precisamos ouvir constantemente, senão ela vai esfriar mesmo. Lá em Efésios, capítulo número 3, olha o que o Senhor revela através do apóstolo Paulo. Versículo número 20, capítulo 3 de Efésios, e versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além, ou seja, infinitamente, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, mas isso será segundo o poder que opera em nós. Amém? Sabe que poder que é esse, né, amados? A fé. Então, amados, é isso que Deus quer que nós entendamos. Versículo 21. Você com essa fé avivada, a ele você vai fazer isso aqui, a esse, glória na igreja, ou seja, através de testemunhos, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Então, amados, o tema desta noite, para nós encerrarmos, é assim: será como a sua fé. Ou seja, Deus está dizendo que tudo vai acontecer conforme a sua fé. Então, o tema é: será como a tua fé. Amém? Exclamação, ou afirmação, perdão. Será como a tua fé. Lá em Mateus, para nós encerrarmos, 2 versículos só, peço até que você pode se colocar em pé. E no capítulo 9 de Mateus, você compreendeu a palavra dessa noite? Você vai lutar mesmo para ter a fé verdadeira, ou vai ficar brincando de crente, de cristão, deixando de ouvir, deixando de congregar, fazendo aquilo que o diabo quer, achando que isso aqui é fanatismo? Reflita sobre isso, porque tudo que vai acontecer na sua vida não é conforme a fé do pastor, não. Porque o pastor, se o pastor orar por sua causa, pode sim, pela fé do pastor, para que a fé do pastor aumente e acontecer. Mas se a sua fé não estiver vigilante, amado, vai voltar tudo de novo, vai voltar muitas vezes mais, infinitamente pior do que era.
Essa coisa é muito séria, mas Mateus capítulo 9, a passagem que eu quero ler para os irmãos está no 28 e 29, versículo 28 e 29, quando aqueles dois cegos saem atrás de Jesus, seguindo a ele, e clamam o tempo todo: Senhor, tem compaixão de nós, ó filho de Davi, né? Aquela passagem que Jesus então para no versículo 28, e quando chegou em sua casa, os cegos aproximaram-se e disse a ele: Jesus, continua falando, né? Tenha compaixão de nós, ó filho de Davi. Aí Jesus então sai na porta e diz para eles, né? Credes que eu possa fazer isto? Né? Disseram eles: sim, Senhor. Então o versículo 29 vai ficar dentro do tema essa noite. Tocou ele então nos olhos deles, dizendo: que seja feito segundo a vossa fé. Você pode observar que eles enxergaram. Agora, na sua causa, meu irmão, minha irmã, será como a sua fé. Você crê nisso? Será como a sua fé. Aplauda o Senhor. Pode aplaudir, porque ele é digno, amados. Você quer receber galardão lá na glória? Quer receber a recompensa? Então, Deus recompensará aquele que crê nele, e será envergonhado aquele que não crê nele. Mas eu quero crer que todos aqui essa noite entenderam que fé não é religião, entenderam que a fé é um dom que já nasceu em nós, mas ele pode sim ser acrescentado, pode ser aumentado conforme nós vamos desenvolvendo ele. Aí não vem você na hora que vem aquela preguiça, aquela seta, né? Que você, o escudo está lá encostado na tua casa, está lá largadão, né? Tem assistido coisas que não é de Deus, tem buscado outras coisas da carne, e no momento a seta entrou porque você não estava com o escudo ali, ó, atento, porque o inimigo está o tempo todo em redor, só esperando uma oportunidade de você abandonar teu escudo. Então não abandone, esteja sempre armado com o escudo da fé e com toda a armadura de Deus, porque assim você vai vencer o maligno. Você crê nisso? Que assim seja. Será com a tua fé, em qualquer circunstância. Pensa no que você está pensando agora, na situação que está te afligindo, qualquer situação, será com a tua fé, diz o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós encerramos esta mensagem pedindo que a tua graça seja manifestada no coração dos meus irmãos, nos seus corações, nessas mentes, porque eu não posso ir além daqui, Senhor. Eu apenas prego o teu evangelho, não posso viver a fé de cada um, eu vivo a minha própria fé. Então, Senhor, que cada um aqui tenha essa consciência, e cada um tenha a responsabilidade de manter acesa essa chama. Eu te peço em nome de Jesus, testifica no coração dos meus irmãos, tanto os que estão presentes, quanto os que estão ali na internet, ouvindo essa mensagem. Que o teu nome seja glorificado, com os testemunhos que hão de vir, com esta fé avivada, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém? Então ergue as suas mãos aos céus e diga isso a ele: Senhor, eu recebo essa palavra, e tomo posse dela, e me ensina, Senhor, a desenvolver essa fé. Acrescenta a minha fé, pois eu vou continuar ouvindo e ouvindo a tua palavra, até ver em mim a fé que lhe agrada totalmente, em nome de Jesus. Você falou isso para Deus? Com vigor, com fé? Então agora, com essas mãos erguidas, diga: Senhor, eu começo aqui a exercer a minha fé, crendo na tua unção sendo derramada sobre as minhas mãos. Por isso que eu estou erguendo as minhas mãos e pedindo que a tua unção venha sobre as minhas mãos, porque esse gesto que eu vou fazer agora, de impor sobre a minha cabeça as minhas mãos, será o gesto de fé, e vai acontecer segundo esta minha fé. Eu creio que o Senhor pode sim dar ordem aos teus anjos para que derramam a unção do teu Espírito, o teu poder sobre essas mãos, e mal algum resistirá, em nome de Jesus, em qualquer área da minha vida. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Você recebe esta unção? Então receba a unção de Deus, em nome de Jesus. Aonde o Senhor encontrou a fé, Pai, para que recebam eles e eu essa unção, esse poder, que venha a tua glória sobre cada um, em nome de Jesus. Impõe as mãos sobre a cabeça e digam com a autoridade que vocês têm no nome de Jesus, porque não é o pastor que está dando essa autoridade, é Jesus que deu esta autoridade a todos os discípulos. Então digam, discípulos de Jesus, com toda a autoridade, digam: em nome de Jesus, eu estou impondo as minhas mãos sobre a minha cabeça,
E esta imposição de mãos representa as mãos de Deus sobre todas as áreas da minha vida. E uma ordem está sendo dada agora por Deus, e eu reflito essa ordem através da minha voz. Em o nome de Jesus, aonde houver um mal escondido ainda, em qualquer área da minha vida, eu estou te expulsando agora e dizendo: saia! E não volte mais, em nome de Jesus. Digam amém? Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa glória pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí. É meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. É óbvio que você daqui da igreja não preencheu ainda, os da internet já está com ela preenchida, mas você pode sim, nesse momento, os daqui presentes, apresentar as suas causas ao Senhor, enquanto estarei orando. Depois faremos uma oração coletiva, junto com todos os irmãos. Agora, aproveite esse momento de você entrar com ousadia, com intrepidez, na presença do Senhor, diante do altar dele, e falar com ele das suas necessidades. Apresente suas campanhas ao Senhor em oração, nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos, que iniciam hoje uma campanha de libertação, pelas causas, pelas situações que eles estão apresentando, tantos aqui presentes quanto os da internet. De pé eles estão reverenciando a tua presença e reconhecendo as tuas mãos poderosas sobre esta causa. Deus, o Senhor é Deus, o mesmo Deus de ontem, de hoje, e nunca mudará, nunca deixará de ser Deus. Nós sim temos que aproveitar enquanto estamos com o fôlego para te louvar e bendizer o teu nome. Isso só acontecerá se tivermos experiências com o Senhor e tomarmos posse da tua palavra. Eis aí teus filhos que estão orando, apresentando com ousadia diante do teu altar um pedido sobre a campanha que estão fazendo. Eu creio, Senhor, que aonde o Senhor encontrar a fé verdadeira, o Senhor honrará, pois jamais vi um justo do Senhor ser confundido porque creu no Senhor. Eis-me aqui, Senhor, diante da tua presença, intercedendo com esta oração por cada um deles, tanto os que estão aqui presentes quanto os da internet. Dê ordem a teus anjos, meu Pai, que colham esses pedidos, que eles sejam levados até a tua presença, que subam em formas de incenso com um aroma suave e agradável ao Senhor. Orações de fé é o que sobe até a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Não sei se deu tempo de meus irmãos apresentar todos os motivos da campanha, mas se não der, em casa vocês façam isso ao preencher a sua campanha. Os que pegaram hoje, os da internet com certeza preencheram já com fé e estão aqui determinando a vitória no nome de Jesus. Então agora, juntos, tanto os da internet quanto os aqui presentes, façam esta oração com a viva voz, dizendo claramente, para que o mundo espiritual reconheça a quem você entregou. Digam com os seus lábios, digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estou em tua presença, agora unindo a minha oração com os meus irmãos que estão iniciando a campanha como eu estou iniciando. Acabamos de apresentar os motivos das campanhas. Agora estamos publicamente declarando a nossa fé, que temos a certeza, a convicção a quem estamos entregando e de quem receberemos a vitória, pois tudo provém de ti, pois só o Senhor é Deus, e nas tuas mãos eu entreguei, e é no nome de Jesus que eu já profetizo o meu testemunho, te glorificando em nome de Jesus. Digo amém? Eu concordo com a sua vitória, meu irmão e minha irmã. Concordo com as bênçãos sobre essa campanha. E que os testemunhos venham. E o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Digam amém? Que assim seja, podemos assentar. E preencha a campanha e traga ela semanalmente, acompanhando ali a agendinha embaixo e trazendo até completar 7 semanas.
Vão ficar em pé agora, tanto aqui na igreja quanto da internet, os que estão do 2º ao 7º dia. Por favor, coloque-se em pé. Nós vamos fazer uma oração coletiva agora. Não é necessário mais apresentar a campanha. Deus já está registrado na glória dele o seu pedido lá do primeiro dia. Façam todos esta oração em voz uníssima, dizendo todos, com voz audível, dizem: Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez em tua presença, em nome de Jesus, com a campanha de libertação. Lá no primeiro dia, Senhor, eu já apresentei minha campanha e declarei a glória do Senhor sobre ela. O que estou fazendo hoje é publicamente mostrar que a minha fé é inabalável, pois foi o Senhor que me deu ela, e eu tenho a certeza e a convicção que vencerei e darei testemunho da tua glória sobre esta campanha, em nome de Jesus. Digo amém? Eu concordo com a sua vitória, e sim, os testemunhos virão, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, e que o inimigo não tenha nenhuma condições de encontrar em vocês brechas, e que vocês cumpram essa campanha vitoriosos como vocês são, como a palavra de Deus declara que nós somos em Cristo Jesus. Digo amém? Que assim seja. Podemos assentar. Os que encerraram aqui na igreja, depositem no vaso de oração. Pode tirar daí de cima os livros, filho, para ficar mais fácil para as irmãs e os irmãos depositarem. E os da internet, quando termina uma campanha, você deve ter sido instruído como deve proceder. Se você não foi uma falha minha, peço perdão em nome de Jesus. Volte a entrar em contato comigo naquele meu e-mail pessoal, que eu terei o maior prazer em recomendar como você deve fazer, instruí-lo ou instruí-la, como se procede após o término da campanha. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso.